De rede. 1 de 193. Acerca de arquitetura de software e Domain-Driven Design, julgue o seguinte item. Na arquitetura cliente-servidor, organizada como um conjunto de serviços e servidores associados e de clientes que acessam esses serviços, os clientes precisam conhecer seus servidores, mas a reciprocidade não é exigida, o que impossibilita sua implementação em ambientes de internet. Certo. Errado. Comentários. Errado. O modelo cliente-servidor é particularmente recomendado para redes que necessitam de um grande nível de fiabilidade, e as suas principais vantagens são: recursos centralizados. Já que o servidor está no centro da rede, pode gerenciar recursos comuns a todos os usuários, como por exemplo uma base de dados centralizada, a fim de evitar os problemas de redundância e de contradição. Maior segurança, porque o número de pontos de entrada que permitem o acesso aos dados é menos importante. Uma administração a nível do servidor. Como os clientes têm pouca importância neste modelo, tem menos necessidade de ser administrados. Uma rede evolutiva. Graças a esta arquitetura, é possível suprimir ou acrescentar clientes sem estar a perturbar o funcionamento da rede, e sem modificação essencial, funcionamento da internet. 2 de 193. No que se refere aos sistemas Android e iOS, julgue os próximos itens. A arquitetura do iOS possui 4 camadas, layers, que funcionam como interface entre a aplicação e o hardware. Essas camadas, listadas da mais baixa para a mais alta, são Chorus, Core Services, Media e Cocoa Touch. Certo. Errado. Comentários. Gabarito certo. iOS, antes chamado de iPhone OS, é um sistema operacional móvel da Apple Inc. Desenvolvido originalmente para o iPhone, também é usado em iPod Touch, iPad e Apple TV. A Apple não permite que o iOS seja executado em hardware de terceiros. O iOS consiste em 4 camadas de abstração: a camada Chorus, mais baixa, a camada Core Services, a camada Media e a camada Cocoa Touch, a mais alta. 3 de 193. No que diz respeito à usabilidade e acessibilidade, julgue o próximo item. Chrome são elementos visuais que, nos projetos de interface de usuários, incluindo-se os de dispositivos móveis, fornecem aos usuários informações acerca do conteúdo da tela ou comandos para a atuação sobre esse conteúdo. Certo. Errado. Comentários. Levando pela lógica dos significados das palavras. Chrome são elementos visuais, sim, pois se consiste em informações na tela, que, nos projetos de interface de usuários, incluindo-se os de dispositivos móveis, aqui ele se refere aos dispositivos, sejam smartphones ou desktops, fornecem aos usuários informações acerca do conteúdo da tela ou comandos para a atuação sobre esse conteúdo, é a navegação na internet em si, feita através do browser. 4. Texto associado. A arquitetura cliente-servidor permite projetar sistema de software centralizado em redes, mediante diferentes plataformas, embasando a criação de diversos projetos. Comentários. Questão correta. Segundo Pressman em seu livro Engenharia de Software, uma abordagem profissional, 7ª edição, página 231. Projeto é uma instância de uma arquitetura da mesma forma que um objeto é instância de uma classe. Podemos projetar um sistema de software centralizado em redes de várias formas diferentes por meio dessa arquitetura usando a plataforma Java ou a plataforma Microsoft. Podem ser criados vários projetos baseados nessa arquitetura. 5. Texto associado. Nessa arquitetura, ocorrerá proporcionalmente redução no desempenho do sistema ao se elevar o número de servidores. Certo. Errado. Comentários. A redução de desempenho ocorreria se elevasse o número de computadores clientes e diminuíssem ou permanecesse constante o número de servidores. Com mais servidores fica possível executar uma quantidade maior de processos e solicitações, melhorando o desempenho. Redução de desempenho ocorreria se elevasse o número de camadas, mais processamento, mais demora. 6. Texto associado.
Na arquitetura cliente-servidor, são definidas diversas camadas diferentes, e cada uma destas realiza operações que, progressivamente, se tornam mais próximas do conjunto de instruções de máquina. Nessa arquitetura, a camada das regras de negócio representa software residente tanto no cliente como no servidor. Comentários. 7. Comentários. Na arquitetura cliente-servidor, são definidas diversas camadas diferentes. Comentários. Depois de muito pesquisar, descobri que esse trecho foi retirado do livro do Pressman, Engenharia de Software, 7ª edição. O problema é que mesclaram dois trechos distintos. O primeiro trata sobre a arquitetura em camadas, página 237, e o segundo, a partir de Nessa arquitetura, página 677, trata sobre engenharia direta para arquiteturas cliente-servidor. Lá ele diz que as funcionalidades da aplicação devem migrar para cada computador cliente para poder ser feita a reengenharia. Nesse caso, a camada das regras de negócio representa software residente tanto no cliente quanto no servidor. Essa pergunta não foi anulada no concurso, mas acredito ser digna de recurso. Muito mal formulada. Praticamente um Ctrl+C Ctrl+V do livro de trechos sem muita coesão. 7. Na arquitetura cliente-servidor, é característica de um servidor a receber e responder solicitações. B. Iniciar e terminar as conversações. C. Não prestar serviços distribuídos. D. Executar o software apenas quando for chamado. E comunicar-se continuamente com outros servidores. A. Correta. Servidor é um computador que fornece serviços a uma rede de computadores. Esses serviços podem ser de diversas natureza, por exemplo, servidor de arquivos, servidor de correio eletrônico ou servidor web. Os computadores que acessam os servidores são chamados de clientes ou estações. Na arquitetura cliente-servidor, é característica de um servidor receber e responder solicitações. 10. Com relação à arquitetura em 3 camadas e suas características, julgue o item que se segue. Na arquitetura em 3 camadas, a camada de apresentação define a lógica da interface do usuário. Certo. E errado. Arquitetura de 3 esquemas. Níveis de abstração. Nível externo, interface e visões do usuário. Nível conceitual descreve as entidades, tipos de dados e relações. Nível interno, descreve detalhadamente como os dados estão armazenados no BD modelo em 3 camadas, engenharia de software. Camadas. 11. Com relação à arquitetura em 3 camadas e suas características, julgue o item que se segue. A principal característica da arquitetura em 3 camadas é a criação de aplicativos estáticos por meio do isolamento das camadas, mas de forma a manter a dependência básica entre todas elas. Certo. Errado. Comentários. Dependência? Errado. Tudo no tempo de Deus. Amém. A principal característica da arquitetura em 3 camadas é a criação de aplicativos estáticos por meio do isolamento das camadas, mas de forma a manter a dependência básica entre todas elas. 12. A respeito de balanceamento de carga, julgue o item seguinte. O uso de balanceadores de carga entre os clientes e os servidores de uma aplicação possibilita uma distribuição de carga uniforme para todos os servidores, mas não prioriza tráfego, nem protege servidores contra sobrecarga. Certo. Errado. Comentários. Errado. 14. No que tange à arquitetura e tecnologia de sistemas de informação, julgue o item seguinte. Na arquitetura em 3 camadas, no ambiente cliente-servidor, a interface do usuário é armazenada na máquina cliente e o banco de dados é armazenado no servidor. Comentários. Errado. Arquiteturas cliente-servidor de 2 camadas podem ter 2 formas, cliente magro ou cliente gordo. Nessas, de fato, há uma divisão bem definida entre o que fica no cliente, interface, e o que fica no servidor, persistência. São classificadas em magro ou gordo dependendo de onde a lógica da aplicação está. Na Wikipédia, porém, ressalta-se um navegador web dentro de uma arquitetura de 3 camadas como um cliente magro, pois a lógica não fica na interface.
A grande questão é que em uma arquitetura de 3 camadas não é preciso, necessariamente, instalar os aplicativos. Ou seja, nem sempre a interface do usuário é armazenada na máquina cliente como afirma o enunciado. O examinador ainda tenta confundir o candidato com o jogo de palavras, na arquitetura em 3 camadas, no ambiente cliente-servidor. 16. Julgue o próximo item a respeito de Web Writing e UX Writing. O UX Writing e o Web Writing possuem escritas e objetivos iguais, são apenas nomes ou termos populares no mundo front-end, mas com as mesmas finalidades. Se certo e errado. Comentários. Web Writing é redação para sites, portais e redes sociais. O UX Writing é você pensar não em textos, mas expressões, termos, palavras, mergulhar no universo da fala e da escrita dos seus públicos, para usar essas partes como forma de orientação enquanto o Web Writing conversa, o UX Writing orienta. 17. Julgue o item a seguir, a respeito de EMAG e padrões web, sob o ponto de vista das necessidades de acessibilidade e usabilidade. Para garantir que todos os recursos de tecnologia assistiva realizem a interpretação da informação, é importante utilizar os landmark roles de área, tais como navigation e banner, juntamente com os elementos estruturais do HTML5, tais como nav e header. Certo. Errado. Comentários. Certo. 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 19. Acerca dos recursos e tecnologias utilizados na área de informática, julgue o seguinte item. RAID, SPAN, MySQL e EDI correspondem respectivamente a SGBD de código aberto, com base na arquitetura cliente-servidor envio massivo de e-mails, tecnologia de armazenamento com base no emprego de mais de uma unidade de disco, e padrão utilizado para o intercâmbio de informações básicas comerciais. Certo. Errado. Comentários. O MySQL é o SGBD, Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados. Ele encontra-se na terceira definição do enunciado. Portanto, a alternativa errada. 24. Julgue o item que se segue, a respeito de arquitetura e tecnologias de sistemas de informação. Na arquitetura cliente-servidor, a característica transacional da comunicação entre cliente e servidor indica que o servidor deve enviar apenas conteúdo relevante em resposta ao pedido do cliente. C? É? Certo C. Errado. Comentários. Essa questão cabe recurso, uma vez que temos aplicações single pages e server-side. Logo, não basta adotar uma arquitetura cliente-servidor para obter uma solução otimizada na comunicação entre cliente e o servidor. 30. Assinale a opção que indica a denominação dada ao conjunto de drivers, API ou outro software que melhora a conectividade entre uma aplicação cliente e um servidor. A middleware. B. Cliente. C. Banco de dados relacional. D. Servidor. E SQL. Gabarito, A. Middleware é o software de computador que fornece serviços para software aplicativos, além daqueles disponíveis pelos sistemas operacionais. Pode ser descrito como cola de software. O middleware facilita aos desenvolvedores de software implementarem comunicação e entrada e saída, de forma que eles possam focar no propósito específico de sua aplicação. Ele ganhou popularidade nos anos 80 como uma solução para o problema de como ligar aplicações mais novas a sistemas legados, apesar do termo ser usado desde 1968. 32. Assinale a opção que corresponde ao tipo de arquitetura que deve ser adotada para atender à expectativa dessa organização. A. Multicasting. B. Fibre Channel. C. Cliente-servidor. D. PAN. Personal Area Network. Incorreta. Multicasting não é um tipo de rede, mas sim um modelo de comunicação B. Incorreta. Não se trata de um tipo de rede. Fibre Channel é um tipo de cabeamento de alta velocidade, via de regra feito com fibra ótica. C. Correta. A banca solicita um modelo onde vários departamentos acessem arquivos e informações uns dos outros. A organização lógica divide as redes em cliente-servidor e ponto a ponto,
peer-to-peer. Desta forma, o modelo de máquinas clientes e servidor de arquivos poderia ser uma solução. D. Incorreta. Não se trata de um tipo de rede que alcance vários departamentos, trata-se de uma rede pessoal com extensão muito curta, normalmente alguns metros. E, incorreta. OSI não é um tipo de arquitetura, mas sim um modelo conceitual de redes. 33. Acerca de arquitetura de software, julgue o item a seguir. Em software desenvolvido com uma arquitetura em camadas, a manutenção das interfaces das camadas permite o desacoplamento entre elas. Comentários. Gabarito, certo. Em uma arquitetura em camadas, cada camada só conhece a camada de baixo, de que faz uso. A comunicação entre elas é feita pela interface da camada acionada. Dessa forma, se a interface de uma camada é mantida, a camada acima dela não toma conhecimento de alterações ou da forma de implementação de tal camada. Isso permite um desacoplamento entre as camadas. 47. Acerca de arquitetura e tecnologias de sistemas de informação, julgue o item que se segue. O padrão arquitetural cliente-servidor tem funcionalidade organizada em serviços e permite que os servidores sejam distribuídos através de uma rede. Comentários. Exato. Os servidores podem ser distribuídos pela rede no qual compartilham serviços e fazem balanceamento de processamento entre os servidores. 48. Julgue o item que segue, relativo à arquitetura em camadas. A arquitetura em 3 camadas tem como principal característica ser composta por uma coleção de computadores autônomos com, no mínimo, 3 sistemas operacionais diferentes, interligados por uma rede OSI e equipados com software que permita o compartilhamento dos recursos do sistema, hardware, software e dados. Comentários. Aplicações em 3 camadas. Como uma evolução do modelo de 2 camadas, surge, com o crescimento da internet, o modelo de 3 camadas. A ideia básica do modelo de 3 camadas é retirar as regras do negócio do cliente e centralizá-las em um determinado ponto, o qual é chamado de servidor de aplicações. O acesso ao banco de dados é feito através das regras contidas no servidor de aplicações. Ao centralizar as regras do negócio em um único ponto, fica muito mais fácil a atualização destas regras. Todo o acesso do cliente ao banco de dados é feito de acordo com as regras contidas no servidor de aplicações. O cliente não tem acesso direto ao banco de dados, sem antes passar pelo servidor de aplicações. 49. Julgue o item que segue, relativo à arquitetura em camadas. Em uma arquitetura de aplicações em 2 camadas, a entrada do usuário, verificação, lógica de negócio, o banco de dados e as aplicações de acesso são alocados no servidor, e os acessos dos clientes são realizados pelas máquinas remotas. Comentários. Gabarito errado. Acredito que o final da questão está errada, pois os acessos dos clientes podem ser realizados por máquinas locais ou pelo servidor de autenticação. Caso esteja errado, alguém me corrija, por favor. 50. Julgue o próximo item em relação aos conceitos da arquitetura cliente-servidor e de internet e intranet. Na arquitetura cliente-servidor, as soluções são dívidas de forma que, no servidor, fiquem todas as informações, os dados, as aplicações de transações com o banco de dados e a aplicação do usuário, e no cliente, fique um terminal para interação com o usuário sem processamento. Comentários. Aplicação e as interações com os usuários, portanto, é gordo. Gabarito errado. O erro está em falar que não possui processamento, que na verdade possui sim processamento. 51. Julgue o próximo item, em relação aos conceitos da arquitetura cliente-servidor e de internet e intranet. A arquitetura cliente-servidor, comunicação entre o cliente e o servidor, é do tipo transacional e cooperativo. Comentários. Certo. A tecnologia cliente-servidor é uma arquitetura na qual o processamento da informação é dividido em módulos ou processos distintos. Um processo é responsável pela manutenção da informação, servidores, e outros responsáveis pela obtenção dos dados, os clientes. Comunicação. A comunicação entre o cliente e o servidor é do estilo transacional e cooperativo. A natureza transacional significa que o servidor envia de volta para o cliente somente os dados relevantes.
A natureza cooperativa significa que ocorre um processamento significativo nos dois extremos, clientes e servidor. 52. Julgue o item que se segue, a respeito de arquitetura e tecnologias de sistemas de informação. Na arquitetura cliente-servidor, a característica transacional da comunicação entre cliente e servidor indica que o servidor deve enviar apenas conteúdo relevante em resposta ao pedido do cliente. Comentários. Gabarito, certo. A comunicação entre o cliente e o servidor é do estilo transacional e cooperativo. A natureza transacional significa que o servidor envia de volta para o cliente somente os dados relevantes. A natureza cooperativa significa que ocorre um processamento significativo nos dois extremos, clientes e servidor. 53. Julgue o item seguinte, a respeito dos conceitos da arquitetura cliente-servidor e da arquitetura em 3 camadas. Na arquitetura de 3 camadas, entrada do usuário, verificação, lógica de negócio e acesso a banco de dados estão todos presentes em um mesmo lugar, onde essas camadas são organizadas. Certo. Errado. Comentários. Gabarito errado. Modelo em 3 camadas 3, tier, derivado do modelo em N camadas, recebe esta denominação quando um sistema cliente-servidor é desenvolvido retirando-se a camada de negócio do lado do cliente. O desenvolvimento é mais demorado no início comparando-se ao modelo em 2 camadas porque é necessário dar suporte a uma maior quantidade de plataformas e ambientes diferentes. Em contrapartida, o retorno vem em forma de respostas mais rápidas nas requisições, tanto em sistemas que rodam na internet ou em intranet, e mais controle no crescimento do sistema. As 3 partes de um ambiente modelo 3 camadas são: camada de apresentação, camada de negócio e camada de dados. Características esperadas em uma arquitetura cliente-servidor 3 camadas. O software executado em cada camada pode ser 54. Julgue o item seguinte, a respeito dos conceitos da arquitetura cliente-servidor e da arquitetura em 3 camadas. Na arquitetura cliente-servidor, um processo é responsável pela manutenção da informação, servidores, enquanto outros são responsáveis pela obtenção dos dados, os clientes. Certo. Errado. Comentários. Gabarito certo. O modelo cliente-servidor, em inglês Client-Server Model, em computação, é uma estrutura de aplicação distribuída que distribui as tarefas e cargas de trabalho entre os fornecedores de um recurso ou serviço, designados como servidores, e os requerentes dos serviços, designados como clientes. Geralmente os clientes e servidores comunicam através de uma rede de computadores em computadores distintos, mas tanto o cliente quanto o servidor podem residir no mesmo computador. Um servidor é um host que está executando um ou mais serviços ou programas que compartilham recursos com os clientes. Um cliente não compartilha qualquer de seus recursos, mas solicita um conteúdo ou função do servidor. Os clientes iniciam sessões de comunicação com os servidores que aguardam requisições de entrada. 55. Julgue o item que se segue, a respeito de arquitetura cliente-servidor e TCP/IP. Em uma arquitetura cliente-servidor, a aplicação utiliza comunicação direta entre duplas de servidores, hospedeiros, conectados alternadamente, denominados pares clientes, tal como ocorre nas aplicações web, nas quais um servidor web fornece dados para vários pares. Certo. E errado. 56 de 193. Em relação à arquitetura cliente-servidor, assinale a opção correta. A. Uma arquitetura de 3 níveis possibilita o desenvolvimento de servidores especializados. Em comparação à arquitetura de 3 níveis, a arquitetura de 2 níveis pode ser considerada mais segura. Nessa arquitetura, o servidor é considerado o elemento ativo. Em uma arquitetura de 3 níveis, o servidor é capaz de responder aos pedidos do cliente apenas ao consultar as bases de dados que estejam diretamente ligadas a ele. Comentários. Correta.
Servidores especializados ou específicos. Web, Application e Data Servers. Errada. Inverteram os conceitos. Errada. Cliente-servidor igual ativo-passivo. Errada. Também pode acessar pelo Web e Application Server. 58 a respeito dos conceitos de camadas, tiers, de thin client e fat clients na arquitetura web, assinale a opção correta. A grande vantagem da thin client é a distribuição uniforme de carga de processamento de domínio e de regra de negócio entre as camadas tiers. Tanto na thin client quanto na fat client as regras de negócios devem ficar armazenadas em Store Procedures na camada de persistência, a fim de permitir maior independência em relação ao SGBD. Os clientes, desktops, são classificados como fat clients por permitirem compatibilidade com inúmeros tipos de equipamentos, incluindo-se dispositivos móveis. Na arquitetura tradicional, há 3 tiers: o cliente remoto, o servidor web e o servidor de banco de dados. Comentários. A lógica fica no servidor e não distribuída. B. Store Procedures não permitem independência do banco, pelo contrário, você fica acoplado a ele. C. Os clientes desktop geralmente são fat clients, ou seja, possuem toda a regra de negócio, aplicação de imposto de renda, mas não tem essa compatibilidade não. Sobrou a D. 59 Além de usar o protocolo HTTP para a comunicação entre cliente e servidor, pode utilizar outros protocolos, como o DCOM, voltado para sistema de objetos distribuídos, no qual o navegador da web age também para recebimento de um sistema de objetos distribuídos. Trata-se do padrão A cliente pesado da web. B.A. C. Liberação pela web. D. Cliente leve da web. Comentários. Gabarito, C. D. Cliente leve da web. Gabarito, C. Liberação pela web. Além de usar o protocolo HTTP para a comunicação cliente-servidor, é possível usar outros protocolos, como IOP e DCOM, para suportar um sistema de objetos distribuídos. O navegador da web age principalmente como um dispositivo de liberação e recebimento de um sistema de objetos distribuídos. Essa lista não pode ser considerada completa, especialmente nos setores da indústria, em que as revoluções tecnológicas parecem ocorrer a cada ano. Ela representa, em alto nível, os padrões mais comuns de arquitetura de aplicativos da web. Assim como ocorre com qualquer padrão, é aceitável a aplicação de vários deles a uma única arquitetura. 60. Com referência às arquiteturas multicamadas de aplicações para o ambiente web, assinale a opção correta. Se na camada de dados for realizada uma alteração no banco de dados, o restante das camadas também será afetado. B. O modelo de 3 camadas recebe essa denominação caso um sistema cliente-servidor seja desenvolvido mantendo-se a camada de negócio do lado do cliente e as camadas de apresentação e dados no lado do servidor. C. Cada camada é normalmente mantida em um servidor específico para tornar-se o mais escalonável e independente possível em relação a outras camadas, estando entre as suas principais características o eficiente armazenamento e a reutilização de recursos. Comentários. Errado. Uma alteração no banco de dados alteraria apenas as classes da camada de dados, mas o restante da arquitetura não seria afetado por essa alteração. Errado. Ela recebe essa denominação quando um sistema cliente-servidor é desenvolvido retirando-se a camada de negócio do lado do cliente. C. Correto. Cada camada desta arquitetura é normalmente mantida em um servidor específico para tornar-se mais escalonável e independente das demais. Cada camada é autocontida o suficiente de forma que a aplicação pode ser dividida em vários computadores em uma rede distribuída. O objetivo consiste na separação de responsabilidades entre os componentes. 61 A respeito da arquitetura cliente-servidor, julgue o seguinte item. Na arquitetura cliente-servidor, o cliente é o processo reativo, pois depende da interação com o usuário, e o servidor é o processo ativo,
pois está disponível para atender a requisições. Comentários. Na arquitetura cliente-servidor, o cliente é o processo ativo, pois depende da interação com o usuário, e o servidor é o processo reativo, pois está disponível para atender a requisições. O cliente inicia a conversação, enquanto o servidor espera requisições do cliente. 62. A respeito da arquitetura cliente-servidor, julgue o seguinte item. Os processos de cliente e de servidor devem ser executados em computadores diferentes. Certo. Errado. Comentários. A respeito da arquitetura cliente-servidor, julgue o seguinte item. Não necessariamente. Basta partir da premissa proposta pela comunicação P2P, peer-to-peer, em que cliente e servidor podem figurar na mesma máquina gabarito errado. 63. A respeito da arquitetura cliente-servidor, julgue o seguinte item. A comunicação entre cliente e servidor ocorre de forma síncrona, de modo que o cliente efetua uma requisição ao servidor e aguarda uma resposta para prosseguir para a próxima tarefa. Comentários. Errado. Pode ser assíncrona também. Uma prova em contrário, é só pensar em um servidor de e-mail conforme os e-mails vão chegando em um servidor, eles vão sendo armazenados. Quando o cliente necessitar visualizar algum e-mail, a hora que ele bem entender, ele faz uma requisição para o servidor, ou seja, não depende de sincronia entre o cliente e o servidor. É um serviço assíncrono. 64. A respeito da arquitetura cliente-servidor, julgue o seguinte item. Em uma aplicação de gerenciamento de dados centralizado, as funcionalidades de apresentação e lógica do negócio ficam no cliente, enquanto as funcionalidades de armazenamento e persistência de dados permanecem no servidor. Comentários. Gabi certo. Gabi certo. Gabi certo. Uma arquitetura. Modelo cliente magro, em que a camada de apresentação é modelo cliente gordo, modelo cliente uma arquitetura cliente-servidor de duas camadas é a forma mais simples da arquitetura cliente-servidor. O sistema é implementado como um único servidor lógico, e também, um número indefinido de clientes que usam esse servidor. Existem duas formas desse modelo de arquitetura. Modelo cliente magro, em que a camada de apresentação é implementada no cliente e todas as outras camadas, gerenciamento de dados, processamento de aplicação e banco de dados, são implementadas em um servidor. O software de cliente pode ser um programa especialmente escrito no cliente para tratar a apresentação. Modelo cliente gordo, em que parte ou todo o processamento de aplicação é executado no cliente e as funções de banco de dados e gerenciamento são implementadas no 65. A respeito da arquitetura cliente-servidor, julgue o seguinte item. Em uma arquitetura cliente-servidor do tipo multinível, uma aplicação, ou um computador atua ou como servidor para outros clientes, ou como cliente para outros servidores, mudando de acordo com um chaveamento físico ou lógico. Comentários. Clientes e servidores são processos em execução. Portanto, só a mudança de contexto lógico na comunicação. O correto seria P2P ou ponta a ponta ou point-to-point. 66. Julgue o item a seguir, relativo à acessibilidade digital. Webvox, DOSVox, JAWS e Microsoft Vision são softwares leitores de tela. Comentários. Questão errada. O WebVox é um recurso do sistema DOSVox que permite aos usuários o acesso a páginas web de maneira simples e acessível. O DOSVox é um sistema computacional, baseado no uso intensivo de síntese de voz, desenvolvido pelo Instituto Tércio Passiti, que se destina a facilitar o acesso de deficientes visuais a microcomputadores. O JAWS é um programa de computador leitor de tela para Microsoft Windows, que permite usuários com deficiência visual lerem a tela por meio de uma saída de texto para voz, ou um dispositivo Braille. O Microsoft Visio é um aplicativo para a criação de diagramas para o ambiente Windows. O programa serve para gerar diagramas de diversos tipos, como organogramas, fluxogramas, modelagem de dados, diagramas de redes, plantas baixas, cartazes, etc. 68.
A respeito das diretrizes técnicas de acessibilidade constantes da cartilha técnica proposta pelo EMAG, julgue o item que se segue. Em um layout de interface com acessibilidade, os itens de um menu são organizados conforme as expectativas e os interesses dos usuários. Comentários. Tem que focar na acessibilidade de acordo com as normas vigentes e a W3C para ser acessível por todos. Acredito que trata-se de itens de usabilidade e não acessibilidade. 69. Julgue o item seguinte que versa sobre o modelo de acessibilidade proposto pelo Governo Eletrônico Brasileiro, EMAG. As páginas de internet com acessibilidade devem permitir que continuem legíveis as informações ampliadas até 200% do tamanho original. Certo. Errado. Comentários. Recomendação 4.3 Permitir redimensionamento sem perda de funcionalidade. A página deve continuar legível e funcional mesmo quando redimensionada para até 200%. Assim, é preciso garantir que, quando a página for redimensionada, não ocorram sobreposições nem o aparecimento de uma barra horizontal. 70. No que se refere aos conceitos de usabilidade, comunicabilidade, acessibilidade e navegabilidade, bem como a arquitetura da informação, julgue o item a seguir. A aplicação do preceito da acessibilidade ao website significa a possibilidade de tornar todas as informações e os documentos acessíveis por meio dos links de navegação. Comentários. Acessibilidade na web significa que pessoas com deficiência podem usar a web. Mais especificamente, a acessibilidade na web significa que pessoas com deficiência podem perceber, entender, navegar, interagir e contribuir para a web. E mais, ela também beneficia outras pessoas, incluindo pessoas idosas com capacidades em mudança devido ao envelhecimento. 71. Com relação ao modelo de acessibilidade em governo eletrônico, EMAG, julgue o item a seguir. Devem estar acessíveis, por meio do teclado, todos os elementos das páginas, que devem ser atualizadas automaticamente. Comentários. Gabarito errado. Devem estar acessíveis, por meio do teclado, todos os elementos das páginas, que devem ser atualizadas automaticamente. A primeira parte da frase está correta, os elementos das páginas devem ser acessíveis tanto por mouse, tradicionais ou adaptáveis, quanto por teclado. Já a segunda parte da frase está incorreta, pois as páginas não devem ser atualizadas automaticamente, sendo necessária a prévia informação ao usuário de que a página é atualizada automaticamente. 72. Com relação aos conceitos básicos de arquitetura e tecnologias de sistemas de informação, julgue o item a seguir. Em uma aplicação desenvolvida em 3 camadas, a camada de dados é responsável pela guarda dos dados do repositório, cujo acesso e cuja manipulação são responsabilidades da camada de regras de negócio. Comentários. Em uma aplicação desenvolvida em 3 camadas, a camada de dados é responsável pela guarda dos dados do repositório, cujo acesso e cuja manipulação são responsabilidades da camada de regras de negócio. Guarda dos dados do repositório, esse acesso e manipulação são responsabilidades da camada de dados. A CESP tentou confundir o candidato nesse quesito tentando atribuir à camada de negócio tais atividades. 73. A propósito dos modelos OSI e TCP/IP, ambientes cliente-servidor e das infraestruturas de computação em nuvem, julgue o próximo item. A arquitetura cliente-servidor garante que todos os computadores que estejam interligados se comuniquem indiscriminadamente e atuem, ao mesmo tempo, como clientes e servidores de serviços e processos, trocando recursos entre si. Comentários. Errado. Não colocaria certo por 2 motivos. Como clientes e servidores de serviços e processos, não ficou muito claro para mim se a CESP quis falar de um modo geral, tipo igual quando fala vírus ao invés do nome correto, malwares relacionado a pragas virtuais, ou mais específico dizendo que a hierarquia pode ser alterada, o que não ocorre em uma arquitetura cliente-servidor. 75. Com relação às características da arquitetura cliente-servidor, assinale a opção correta. O cliente atende diversos serviços de outros clientes,
pois se comunica diretamente com outros clientes. Cliente, também conhecido como front-end, é um processo que não interage com o usuário. Servidor inicia e termina as conversações com os clientes, solicitando serviços distribuídos. Servidor, conhecido como back-end, fornece determinados serviços que ficam disponíveis a todos os clientes que deles. Comentários. O cliente é a parte que interage com o usuário, possui a interface que o usuário utiliza para requisitar as tarefas ao servidor, sendo chamado de front-end da aplicação. O cliente é a parte que interage com o usuário, possui a interface que o usuário utiliza para requisitar as tarefas ao servidor, sendo chamado de front-end da aplicação. 77. Tendo em vista que a arquitetura cliente-servidor pode ser modelada em 3 camadas, apresentação, domínio e fonte de dados, assinale a opção correta. Na arquitetura em questão, a ligação entre a camada de apresentação e a de armazenamento de dados não é realizada de forma direta. A camada de apresentação trata da interação entre o usuário e o software, como, por exemplo, uma interface gráfica em um navegador. A solicitação dos usuários pode ser tratada pela camada de apresentação ou pela camada de domínio, como, por exemplo, respectivamente, requisições HTTP e chamadas em linhas de comando. Note que na questão ele está tratando da arquitetura cliente-servidor modelada em 3 camadas, que é bem diferente do MVC. O MVO não possui camadas, mas componentes. Em uma arquitetura em camadas, como no modelo OSI, as camadas se comunicam apenas com as adjacentes. Inclusive, já vi algumas questões da CESP cobrando tal conhecimento. A afirmativa da letra é muito estranha, particularmente, não encontrei erro, a sorte que a B está correta demais. 78. Acerca das arquiteturas de aplicação web, julgue o item a seguir. Arquiteturas em 2 camadas separam as entidades em camadas de apresentação e de armazenamento, as quais podem estar, ou não, no mesmo computador. Comentários. Estranho. Achei que a arquitetura em 2 camadas faria necessariamente a separação física. Caso contrário, voltaria ao conceito da arquitetura de uma camada. Encontrei até uma fonte que aborda isso. Comparada à arquitetura de uma camada, as arquiteturas de 2 camadas separam fisicamente a interface do usuário da camada de gerenciamento de dados. Fonte: Sistemas de Gerenciamento de Banco de Dados, 3. Edição, Raghu Ramakrishnan e Johannes Jerk. 86. Em relação a projeto de interfaces, julgue o item que se segue. No contexto da IHC, a engenharia cognitiva é uma teoria de design centrado no usuário. Comentários. Assertiva certa. Assertiva certa. Simultaneamente. Embora inicialmente esta perda de latência de rede. Perda de performance em caso de muitos processos estarem rodando simultaneamente. Embora inicialmente esta arquitetura pode apresentar uma segurança maior, deve-se prestar bastante atenção na segurança dos muitos servidores conectados à rede. 110. Julgue o item que se segue, concernentes à arquitetura cliente-servidor em multicamadas. Uma estação cliente nunca estabelece comunicação direta com o servidor de banco de dados, mas sim com uma camada intermediária, a qual se comunica com o banco de dados. Comentários. Também conhecido como modelo cliente-servidor de várias camadas, este método é uma evolução da tecnologia de 2 camadas e tem como princípio básico o fato de que a estação cliente jamais realiza comunicação direta com o servidor de banco de dados, mas sim com uma camada intermediária, e esta, com o banco de dados. Isto proporciona uma série de vantagens sobre a técnica de 2 camadas, as quais serão explanadas adiante.